Um dos vícios mais difíceis de se libertar é o vício do álcool. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson Castro falando um pouco sobre como foi a reação e como foi o processo dele de parar de beber. Vinícius Alves mandou R$ 10. Edson, comecei a beber com apenas 14. Não conseguia socializar sem álcool. Hoje com 25 tô no processo de parar. Como foi o seu processo de parar de beber? E o que isso mudou na sua vida? Olha que interessante, já vamos começar aqui antes dele comentar, né? Olha a perspectiva que esse sujeito traz, que fez, enfim, a pergunta pro Edson, né? Que ele começou a beber por conta da sua dificuldade de socialização, né? O que é muito comum. 14 anos ainda, enfim, super cedo, né? Talvez, quer dizer, não deveria ter começado com essa idade, né? Mas começou, enfim, as coisas acontecem. O mundo real é isso aí, né? A gente não tá criando aqui uma realidade imaginária, é isso mesmo. O acesso à bebida alcoólica cada vez tem começado mais cedo, né? E sempre foi assim. Mas ele traz uma perspectiva inicial. Qual foi o primeiro passo dele para utilizar a bebida? Foi uma dificuldade de socialização. Quer dizer, será que se ele conseguisse trabalhar essa sua dificuldade de socialização, ele poderia não ter recorrido à bebida? Uma pergunta, né? Mas vamos ver aqui o vídeo, vamos ver o que o Edson vai dizer. Cara, eu parei de beber, se eu não me engano, em 2018, tá? De 2017 pra 2018 eu parei de beber. Foi um processo meio... Não vou falar que foi... Não é que foi difícil, né? Porque assim, eu comecei a beber muito cedo também, né? Então a primeira vez que eu bebi uma parada, sabe? Eu tinha 16 anos, né? Eu lembro de ir em festa junina com os meus camaradas e a gente bebeu um drinkzinho de festa junina, em festa de 15 anos, tal. Com 17 eu já bebia real, assim. Já bebia, mano, pinga com os moleques no boteco, breja. Já ficava doidão, assim, com 17. Eu acho que essa é a realidade da grande maioria das pessoas que teve acesso ao álcool, né? Começa muito cedo, começa ali às vezes com os amigos, de doses às vezes pequenas, né? Mas isso depende da pessoa, se torna um hábito muito rápido, né? E aí, antes dos 18 anos, as pessoas às vezes já estão num uso, assim, exacerbado da substância, né? Um uso exacerbado. Né? Pra mim começou assim também, né? Eu nunca tive problemas com álcool, assim, mas eu também ali com uns 16, 17 anos, acho que foi a primeira vez que eu experimentei, 16 anos, eu acredito, né? Nunca tive, também nunca fui muito, assim, da bebida naquela época, mas foi mais ou menos aí que começou. E eu sei, porque eu lembro dos meus colegas de escola, assim, no ensino médio, todos mais ou menos nessa idade já tinham pelo menos experimentado, né? Alguns já faziam uso muito recorrente, outros pelo menos tinham experimentado. E era, tipo, super comum na época. Era super comum, era super... Cara, ninguém se importava com isso, assim. A gente ia... Pô, a gente ia em bar com o uniforme da escola. A galera servia bebida pra gente. Pedia bombeirinho, pedia tudo tal. E beber, mano, foi uma grande companhia da minha vida durante muito tempo, assim. Durante muito tempo na minha vida eu bebi muito. Muito, 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 muito. Beber era o jeito de me entrosar com a galera, era o jeito de sair com as pessoas, era o jeito de chegar nas minas. Beber era o meu combustível social, né? Bebida era o que movia meus finais de semana, meus planos, minhas noites. Então eu chegava num rolê e era tipo pegar uma breja, pegar um drink, pegar um copão, dali. E durante muito tempo não é que eu só bebia, né? Eu precisava ficar louco. Antes dele iniciar outra coisa, eu acho importante colocar isso, né? Eu já fiz um outro vídeo aqui sobre questão da bebida alcoólica, né? E a gente poder pensar que lugar socialmente ocupa, então, a bebida alcoólica. Porque ela é muito mais do que só uma substância que as pessoas usam para se entorpecer. Não, ela tem um fator social muito grande, né? Se a gente pensa assim hoje, é muito difícil ir numa festa que não tem acesso à bebida alcoólica. Muito difícil, assim, num casamento que não tem bebida alcoólica, num aniversário que não vai ter bebida alcoólica. É muito difícil fazer uma reunião de amigos e não vai ter pelo menos um que vai ingerir bebida alcoólica, né? Então, o álcool, ele está culturalmente, já isso, até mesmo dos povos que nos colonizaram, né? Culturalmente, ele é ligado a fatores sociais, né? A eventos sociais, né? Então, a Europa, que eu acredito, se eu não me engano, a última vez que eu vi os dados, assim, até o leste europeu, se eu não me engano,
é onde mais se consome álcool, né? Mas, historicamente, a Europa sempre foi fundada a partir do álcool, né? O álcool sempre esteve no meio de toda a história deles, né? E eles trouxeram para nós, né? Trouxeram para nós. Em outros lugares do mundo também se consumia álcool, né? Então, perceba que essa substância, ela está intrinsecamente ligada à nossa ideia de sociedade, né? Ligada à nossa ideia, de nossa concepção cultural, de o que são eventos sociais, né? O que você vai encontrar nesses lugares. Que era a parte ruim da parada, né? Não era, tipo, tomar uma cervejinha e ficar legalzão. Não, era tomar uma cervejinha até, mano, cair no chão, assim, até ficar estalado. Até ficar, tipo, lesado, assim. E a gente bebia muito, muito, e ficava muito louco. E isso quando você é mais novo, eu acho que era um bagulho mais aceitável, assim, né? Tipo, é muito novo, eu sou moleque, tenho 18, 19, 20, tô na faculdade e tal. Depois da faculdade, né, 24, 23, 24, ainda, beleza, né, muito novo e tal. Mas eu comecei a perceber, conforme eu fui ficando mais velho, que era um bagulho que pegava mal no rolê, sabe? Uhum. Tipo, a galera pegava mal comigo, né? A galera, eu me evitava às vezes. Eu fui perdendo algumas amizades, eu fui perdendo alguns contatos. A parte ruim também, eu fiz muita merda bêbado. Porque qual que é a merda da bebida? Você paga sóbrio aquilo que você faz bêbado, né? Então, às vezes, você não tem dimensão do que você tá fazendo bêbado, mas quando você tá sóbrio, você tem que encarar, né, lidar com as atitudes consequências que você tomou, as coisas que você falou, as coisas que você fez, as merdas que você escreveu, que você mandou. E me fazia muito mal a bebida, né? Me fazia muito mal a bebida. A bebida me fazia curtir uns rolês, né? Me liberava, me fazia curtir as coisas, mas também me fazia acordar desgostoso, com ressaca, uma ressaca moral, uma ressaca de perder a noção do que eu tinha feito, de fazer coisas que eu tinha prometido não fazer. Porque é isso, né? Ninguém faz bêbado uma coisa que nunca faria sóbrio, né? Mas, às vezes, a bebida te libera, né, dessas amarras de fazer coisas que você gostaria de fazer sóbrio. Essa é a grande questão, né? E, às vezes, são coisas que não se podem fazer. Não se podem fazer, né? Mas a bebida não transforma ninguém, assim. Eu não parto desse pressuposto que a bebida o álcool é algo alucinógeno que vai te transformar em outra pessoa. Não. Mas ele vai inibir seu sistema nervoso central, né? Porque o álcool é uma substância depressora, né? Então ela não mesmo que você fique eufórico com o seu uso, né? Ela inibe sua capacidade de raciocínio, né? E aí você faz muita merda, né? E o que ele traz, isso é verdade, né? O que as pessoas fazem bêbados, elas vão ter que arcar com as consequências depois quando estiverem sóbrios, né? Vão ter que sentar no grande banquete das consequências, né? Nesse grande banquete. E o que acontece é que conforme você vai ficando mais adulto, né? Como ele disse, né? Um adolescente fazer merda bêbado, ok, a gente olha, é adolescente, jovem, né? Enfim, ainda tem aquela visão de que tá vivendo a vida, né? Fazendo bobagem, mas, enfim, a gente dá um toque e se organiza. Agora, um adulto, além de fazer merdas muito maiores, né? As consequências são muito maiores. Consequências sociais, como ele disse. Gente perdendo emprego, gente perdendo amizades, relacionamentos, por conta da sua má relação com a bebida. E me arrepender com aquilo depois, me sentir mal de ter feito aquilo e ver que aquilo tava me machucando, entendeu? Me maltratando. E quando eu cheguei com 29 anos, cara, teve um dia que eu bebi muito, assim, muito. 29. E eu bebi, sei lá, tipo, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Tipo, a gente começou a fazer uma live, começou a beber na live, saiu da live e foi pra um bar, bebeu num bar. Fomos pra um outro bar na Moca, terminou esse bar, fomos pra mais um outro bar. Depois eu falei pro posto de gasolina com um amigo meu. E a gente tava bebendo no posto de gasolina. Aí eu sei que ele chamou um Uber. Fui descer com ele pra pegar o Uber, mano. Caí da escada na minha casa, assim, que tava chovendo, mano. Estourei minhas costas e tal. Aí tava muito bêbado, fui dormir, acordei. Aí eu tinha uma outra live no Facebook na época.
Fui pro escritório do manual, cara, eu não conseguia ficar de pé, velho. De tão zoado que eu tava da outra noite, assim. Aí eu sei que eu fiz a live, estragado, voltei pra minha casa e dormi, assim. Aí eu falei, cara, perdi um dia por causa da bebida. Valeu, Binho, por se tornar um amigo do Castrinho. Você ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Muito obrigado, Binho, valeu. E aí eu comecei a perceber que a bebida prejudicava meus relacionamentos, já que eu tive 2 namoros que tiveram muita brigas por causa de bebida. Eu prejudicava minhas atitudes. Eu mandava mensagem pras pessoas queridas, bêbado, falando coisas que não queria falar. E depois tinha que, falando várias groselhas. Aí depois tinha que lidar com aquilo. Fazia coisa que eu não queria fazer. Mandava mensagem pra ex. Mandava mensagem pra paquerinha falando merda. Porque perdia completamente a trava, né? E aí eu percebi que eu não queria entrar nos 30 anos com essa irresponsabilidade, entendeu? Eu queria um pouco de maturidade pra minha vida, eu queria ter um pouco de controle na minha vida, né? Então... Controle da vida. Sabe que uma vez eu ouvi de um paciente meu que eu atendia, quando eu estagiei num hospital psiquiátrico, ele disse uma coisa muito parecida, né? Que ele perdeu o controle da vida dele, né? A bebida, pra ele, era o que controlava ele, né? Não que ele fosse totalmente passivo, afinal ele escolhia, digamos assim, ir até a bebida, né? Mas que a vida dele era em torno da bebida, ele vivia pela bebida, né? E isso era uma dependência, né? Uma dependência muito grande. Era um cara jovem, eu lembro que era um cara jovem. Na época ele era mais novo que eu. Na época que eu tava na faculdade, ele era mais novo que eu. Então, assim, ele não tinha 20 anos. Ele não tinha 20 anos. Né? E é isso que a gente percebe às vezes, né? Só que esse quadro não chega de um dia para o outro, né? Não é como se você começou a beber hoje e amanhã você está, enfim, já está viciado, é isso aí, e agora você é um bêbado. Não, isso acontece, isso é uma construção, isso vai aumentando aos poucos, né? A quantidade, a maneira como você consome, os dias que você consome, tudo isso, né, vai aumentando. E quando a gente vai falar sobre dependência química, né, mesmo que seja da bebida, dependência química, hoje quando a gente vai olhar os estudos sobre isso, a gente não diz, tá? A gente não pergunta mais quantas vezes por semana ou a quantidade que a pessoa ingeriu de álcool necessariamente, tá? Isso é relevante, obviamente, mas não é só isso que vai definir se a pessoa está, por exemplo, num processo de dependência. É também os impactos sociais, laborais, enfim, de saúde que aquele sujeito tem decorrentes da bebida. Então pode ser que ele beba uma vez por semana, mas ele bebe em tamanha quantidade e aquilo prejudica N fatores da vida dele, como a sua sociabilidade, os seus relacionamentos, o seu trabalho, prejudica tanto ele, tá? Até questões econômicas às vezes, que a gente pode dizer que talvez ele tenha um processo muito mais avançado de problemas com a bebida do que alguém que bebe todos os dias, mas consegue conviver com a vida dele. Ou bebe mais vezes por semana, pelo menos é que se a pessoa está bebendo todos os dias, a gente já pode pensar que, né, já pelo menos ligar um sinal de alerta, né? Mas uma pessoa que tem bebe mais vezes por semana, né? Então isso também é bem importante. E eu faço esse vídeo aqui não para alertar todo mundo, na verdade, né? Para a gente poder olhar para nossa relação com o álcool, para nossa relação com a bebida e perceber que, bom, talvez as coisas estão saindo do controle, né? Talvez as coisas já não estão mais do jeito que eu gostaria que estivesse. Eu decidi que eu ia parar de beber, mano. E simplesmente eu parei de beber. Tipo, eu falei, não vou mais beber. E é isso. E é muito louco, né? Porque pros meus amigos, eu era o sinônimo de bebida, né? Então, durante muito tempo, os caras ficavam tipo, não, você vai voltar logo. Impossível você parar de beber. Olha só. Pros meus amigos, eu era sinônimo de bebida. Se reduziu a existência do Edson Castro nas suas amizades como o cara que estava sempre ligado ao álcool, né? Pra te ver, então, no relato dele, o quão sério era isso, o quão frequente, né? O quão presente na vida dele era essa situação. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uns eventos no YouTube Space que eles paravam um bar, sei lá, o evento ia até 1 da manhã. Mas eles paravam um bar a 1 e a festa ia até as 2 da manhã, né? Que era pra galera, tipo, parar de beber antes do fim da festa.
Quando dava, tipo, sei lá, 00:40, eu e meus camaradas, a gente pegava uma mesa do espaço que tinha no YouTube Space e a gente começava a acumular copo de cerveja, assim. A gente ia botando vários copos, pra gente ter bastante copo pra poder continuar bebendo da 1 da manhã até as 2 da manhã. Emendava rolê. E aí outras coisas, mano. Saía com umas minas que eu curtia também, transava mal, me relacionava mal, não conseguia trocar ideia bêbado. Tinha, às vezes, mano, discussão DR bêbado que você, puta, você nem sabe o que você tá falando, tá ligado? DR bêbado, E discutindo uns temas sérios bêbado, sabe? Que é impossível. E aí eu falei, mano, não vou fazer isso, tá ligado? Pô, uma vez eu arranjei uma treta nada a ver. Mano, uma vez eu azedei um rolê de uma galera porque eu tava bêbado, mano. Azedei o rolê de uma galera porque eu tava bêbado, mano. E eu... Pô, fiquei com uma vergonha, mano. A galera nunca mais quis sair comigo. E aí eu falei, pô, mano, acho que não é esse o sinônimo que eu quero ser lembrado pelas pessoas, sacou? E aí eu resolvi parar de beber. E parei de beber, mano. Completamente. Eu já falei isso, né? Não bebo, tipo... Cara, por exemplo, esse ano eu não bebi nenhum... Nada. Pra falar que eu não bebi, teve... Acho que 2 ocasiões que eu bebi alguma coisa que eu lembro, assim, de cabeça. Foi... uma viagem que eu fiz com uma ex-namorada minha pra Argentina. E a gente tomou um vinho um dia. E a gente foi num bar de coquetel, que eu queria experimentar, porque é um dos melhores bares de coquetel do mundo, né? E eu gosto muito de coquetel. Eu falei, cara, pô, eu sou formado barman, tá, gente? Eu manjo de coquetelaria, eu já fui juiz do World Class da Diageo. Júri popular, mas já fui. Eu participava de várias ações de bebida. Eu sou formado em mixologia, né? Tenho vários workshops de bebida. Eu sei fazer bebida. Já fiz cerveja, já visitei um monte de fábrica. Então é um bagulho que eu sabia, né? E quando eu terminei o meu namoro, meu último namoro, teve um evento que eu fui com um camarada meu, e aí ele queria muito beber, aí eu bebi com ele, assim, também porque eu tava meio baldo das ideias. Mas, assim, você não vai me ver chegando num rolê e pedindo bebida, você não vai me ver... Pra te ver como... Não é que ele ficou em abstinência, ele está em abstinência de álcool desde 2018, acho que ele falou, 2019, enfim, que seja. Não é sobre isso, né? Mas como ele mudou a relação dele com o álcool, né? Então ele continua, eventualmente, bebendo, fazendo uso de álcool, né? Mas de uma maneira diferente, de uma maneira consciente, de uma maneira, enfim, totalmente, talvez até ao contrário do que ele utilizava, né? Perceba, antes ele utilizava o álcool o quê? Pra ficar louco, como eu disse, né? Então ele bebia até ficar louco, porque ele queria ficar louco, doidão, nos rolês, nas festas, enfim, com os amigos. Hoje não, hoje ele vai, ele bebe porque ele foi num jantar com a namorada, então ele escolheu um vinho, né, pra poder acompanhar, curtir aquele momento, né, foi num lugar de coquetelaria, né, bebeu um drink gostoso, pra apreciar a bebida, enfim. Então, quer dizer, existe ali uma diferença no consumo, existe um lugar diferente do consumo de álcool, né. Então, como eu disse, eu não tô aqui para dizer se você deve parar hoje ou amanhã de beber ou demonizar a bebida. Uma vez eu fiz um outro vídeo sobre álcool também, uma pessoa comentou assim, não, tem que demonizar a bebida sim. Não, pode ser, né? Mas eu não falo aqui de lugar moral, né? Eu não tô falando sobre moralidades aqui, né? Morais, daí vocês procuram sei lá, os políticos aí, procurem padres para falar sobre moral. Eu não falo sobre moral aqui, eu falo sobre psicologia, sobre relação com essas coisas. Óbvio que não existe consumo sem riscos do álcool, né? O álcool é quase um veneno para o nosso corpo, né? Agora, a gente também não vai dizer para a pessoa, vamos agora proibir o álcool em todo mundo, né? A gente até viu que a proibição do álcool não trouxe grandes coisas, né, para a sociedade onde foram proibidas, né? Vídeo que aconteceu nos Estados Unidos, na época da lei seca, né? Então, assim, o que eu quero trazer aqui é poder a gente pensar sobre essa relação com o álcool, poder pensar a sua relação e o seu consumo de álcool, né? Com bebida Tipo, eu tenho até bem bebida em casa, né? Mas bebidas que eu tenho em casa é mais pra visita, né? Então tenho whisky, tenho cerveja, tem uns bagulho que é pra visita, assim. Mas eu não... Edson, tem algum curso que recomenda sobre fazer drinks? Dá uma olhada na... Tá, acho que agora ele vai começar a falar sobre outras coisas, daí já não é mais o
o intuito aqui do vídeo, né? Enfim, acho que a gente pôde conversar sobre algumas questões, né? Colocar um pouco da minha visão sobre toda essa situação, né? Enquanto profissional, enquanto psicólogo. E no mais, eventualmente, se você tenha gostado do vídeo, considere deixar um like, se inscrever no canal. E se eventualmente você quiser iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho também, tá bom? Agradeço a participação de todos, a visualização, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.